boa noite a todas, boa noite a todos. Desculpa um pequeno atraso, mas nós estávamos aí aguardando, né, últimos preparativos. Sejam muito bem-vindos às jornadas de políticas institucionais de direitos humanos, inclusão e diversidade do Centro Universitário FMU e FIAM-FAAM. Meu nome é Vicente Dardi, eu sou gerente acadêmico da Escola de Educação, Comunicação, Artes, Design e Moda e vou mediar a mesa desta noite. Entre os dias 21 de janeiro e 1º de fevereiro, agora de 2019, teremos uma programação completa com debates, palestras, oficinas, rodas de conversa e divulgação de livros. Como parte também dessas atividades, teremos apresentação de trabalhos de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso, além de pesquisas em andamento de mestrandos, doutorandos e professores. Confira a programação completa no site fmu.la/jornadas, ou então no nosso site da ICOM, da Agência Integrada de Comunicação. As jornadas, que também marcam 50 anos de fundação do Centro Universitário FMU, têm como objetivo envolver alunos, professores, colaboradores e a comunidade em geral no fortalecimento das discussões sobre temas tão importantes que, inclusive, são abordados em políticas institucionais elaboradas pela FMU e FIAM-FAAM. Então, para fazer a abertura das jornadas, eu convido agora o magnífico reitor do Centro Universitário FMU e FIAM-FAAM, professor Manuel Nabais da Furriela. Boa noite a todos. Agradeço a presença dos nossos professores, alunos. Parabenizo os nossos núcleos que organizam essa jornada. São 2 semanas de longa programação, tratando de temas importantes para a sociedade, temas que justamente aí neste ano também são importantes serem debatidos neste momento que o país vive. Realmente é interessante que a gente possa discutir isso no âmbito universitário. Agradeço ao professor Vicente por organizar a nossa mesa de hoje. Se tratará de direitos humanos, é uma ótima abertura, uma ótima oportunidade para a discussão desses temas. Também recebi hoje o exemplar da revista do Mela, que eu acredito que seja interessante que todos tenham acesso. Essa é a 2ª edição da revista. A revista do Mela, ela centraliza debates importantes para toda a sociedade, vai tratar de temas que vão ser abordados também durante toda esta semana de programação e vai também fomentar os futuros debates que vão ser organizados ainda na próxima semana, já que temos 15 dias de programação. Nós temos certeza de que todos terão a oportunidade de aproveitar as discussões e também temos certeza que todos vão perceber a qualidade de tudo que é produzido pelos nossos professores nestes 50 anos que a instituição completou ainda no ano passado. Ou seja, nós ainda estamos em comemoração desses 50 anos recentemente organizados, recentemente instaurados, recentemente preparados e qualquer outra expressão que a gente possa utilizar em relação à nossa instituição. Tudo isso feito com muito esforço, com muito trabalho, por todos os cursos que temos aqui na FMU. A FMU foi criada em 1968, no bairro da Liberdade, um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, e se espalhou por toda a cidade. Exemplo disso é a organização, principalmente dos cursos da saúde, que temos aqui no campus Santo Amaro, onde está sendo aberto esse evento. Temos também projetos sociais, todos eles realizados durante esses 50 anos, e novos projetos que também vão ser implementados. Um desses projetos envolve o Alto Comissariado das Nações Unidas para o Direito dos Refugiados, a ACNUR. Esse é um projeto novo, decorrente de um contrato que firmamos recentemente e que vai permitir com que os refugiados que têm buscado o nosso país para fugir de perseguições políticas, religiosas e de tantas outras que também farão parte das discussões desses 50 anos, fizeram parte, e dessas 2 semanas também farão parte aqui na nossa instituição. É uma honra ter esse programa, esse convênio com a ACNUR,
e contar com alguns representantes dessa organização internacional, inclusive uma delas compondo a mesa de debates na data de hoje. Esse convênio vai permitir com que essas pessoas tenham atendimento na área principalmente da saúde, mas também na área jurídica e também em vários dos outros cursos e áreas que nossa instituição possui. Nós vamos ter condição de dar direitos humanos, respeito a esses cidadãos aqui na nossa instituição e mostrar a eles quão receptiva é a FMU a essa realidade, a essa triste realidade dessas pessoas que buscam no Brasil proteção decorrente de processos tão difíceis que vivenciam nos seus países. Também decidimos que, além da questão dos refugiados, trataremos também da questão que envolvam estrangeiros no Brasil que tenham problemas relacionados à crise econômica, como é o caso da Venezuela, a uma grave crise decorrente de um desastre natural, como é o caso do Haiti, ou tantas outras situações que não são diretamente relacionadas ao refúgio, mas que são relacionadas a situações de desespero que vivenciam esses estrangeiros nos seus países, mostrando a receptividade do povo brasileiro e mostrando principalmente o compromisso de todos nós com essa triste realidade. Durante esses 15 dias, outras questões também serão debatidas. A questão envolvendo a condição da mulher, questões étnico-raciais e questões de diversidade. São questões atuais que ainda necessitam de um maior aprofundamento no seu estudo, mas que mostram que nós temos que ter um compromisso com todas elas. Parabéns às organizadoras ali na primeira fileira, 3 professoras nossas de destaque, estiveram reunidas diversas vezes conosco para que a gente ajudasse na organização, mas apesar do apoio da reitoria, o apoio da direção, da coordenação de vários cursos da nossa instituição, na verdade, o grande traço, as grandes características desse projeto são de vocês, professoras. Uma salva de palmas para elas. Agradeço a organização do evento. O professor Vicente vai representar todos os acadêmicos da instituição ao presidir e organizar essa mesa. Agradeço também os nossos professores presentes, compondo a mesa com uma importante organização internacional, e uma salva de palmas para o evento. Obrigado. Obrigado, então, às palavras do nosso professor Furriela, nosso reitor da FMU e FIANFAAN. Hoje, dia 21 de janeiro, estamos começando as jornadas, e a íntegra desta noite, do debate desta noite, estará disponível depois nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Então, nós poderemos aí divulgar, compartilhar essa discussão também com outros públicos que não puderam estar presentes aqui hoje. Então, para começarmos nesta mesa de abertura sobre direitos humanos, nós recebemos Maria Beatriz Nogueira, chefe do escritório de São Paulo do Acnur, Agência da ONU para Refugiados. Ela é bacharel, mestre e doutora em Relações Internacionais. Depois fará uma breve apresentação. Obrigado pela sua presença. Nós também contamos aqui do meu lado direito com a presença da professora doutora Stella Schreinemakers, não sei se falei corretamente, coordenadora do curso de Relações Internacionais. Stella possui experiência na área de Sociologia e Antropologia Urbana, pesquisa temas como família, habitação, espaço, casa, consumo e cultura material. E aqui também ao meu lado, a professora doutora Maria Lúcia da Silva, que é jornalista, professora dos cursos de comunicação do FIANFAAN e coordenadora do NERA, o Núcleo de Estudos Étnico-Raciais. Então, também obrigado às professoras pela presença. E antes de eu passar a palavra para elas, farei uma breve introdução do nosso tema de direitos humanos. Segundo o informe anual de 2018 da Anistia Internacional, um relatório sobre direitos humanos no mundo, o Brasil liderou em 2017 o número de assassinatos de diversos grupos de pessoas no mundo. Jovens negros do sexo masculino, pessoas LGBT, defensoras e defensores de direitos humanos, grupos ligados à defesa da terra e policiais.
Então, esse relatório de 2018, lançado no início do ano passado, mostra o Brasil nesta liderança que nós não gostaríamos de ter. Então, são questões realmente que demonstram a importância do tema e do debate sobre direitos humanos no Brasil e no mundo. E uma importante situação que demanda atenção global é o aumento exponencial no número de pessoas registradas em deslocamento. Aí, dados do Acnur, de junho de 2018, cerca de 68 milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a sair de casa. Entre elas estão quase 25 milhões de refugiados, mais de metade dos quais são menores de 18 anos. E o Brasil tem acolhido muitas pessoas nessa situação de refúgio, né, que solicitam refúgio no Brasil. Como o professor Furriela falou, a FMU e o FIANFAAM assinaram um acordo de cooperação com a Acnur e nós aí temos trabalhos de assistência a essas pessoas, né, que daremos início agora em 2019, mas nós já começamos a nossa parceria com a produção de um vídeo documentário em refúgio, realizado por alunos dos cursos de comunicação e colaboradores da instituição, sob a coordenação e direção do professor Piero Sbragia. E nós iremos agora exibir um teaser, que a gente chama, é um resumo desse documentário de 5 minutos, que fala sobre a rotina de 3 personagens em refúgio no Brasil, em busca de um futuro melhor. Eu sou Talal Tinão, eu sou sírio de Damasco, sou engenheiro mecânico, cheguei aqui ao Brasil em dezembro de 2013 com minha família, esposa e 2 filhas. Meu nome é Lara Elizabeth Batista Sequeira Lopes, tenho 34 anos e sou de Moçambique. Sou Carlos Escalona, sou da Venezuela, tenho 34 anos e sou jornalista. Gostaria aqui de apresentar o Talal, certo? Ele veio da Síria, está aqui há 4 anos, aqui no Brasil, fala muito bem português, né? E ele vai estudar algumas disciplinas conosco, certo? Essa e mais algumas, aqui no nosso curso de Engenharia Mecânica, certo? O Talal, ele precisa revalidar o diploma dele, então ele vai realizar, existem algumas provas de revalidação de diploma. Síria, a vida lá é tranquila, é fácil para se viver, é tranquilo, é barato. E lá eu tinha 3 lojas para vender roupa para criança, um escritório de engenharia, 2 apartamentos, um carro. Então também a minha vida era tranquila. O moçambicano com arma nas mãos, o moçambicano com arma nas mãos, povo moçambicano, povo moçambicano com arma na mão. Voltar para Moçambique está fora de questão. Moçambique é um país bom, né? Infelizmente, só tem políticas que não são boas. Tive uma infância boa até certo tempo, né? Mas o que me levou a sair de lá foi a minha orientação sexual, né? Infelizmente,
não só Moçambique, como a maioria, quer dizer, todos os países africanos são países extremamente machistas e preconceituosos, em que eles usam a religião para justificar o preconceito ou a religião para justificar o fator a mulher ser submissa aos homens, assim como você já nasce com um rótulo, né? Sendo mulher que você tem que servir. Eu estou muito agradecido com o Brasil. Eu acho que até consegui coisas que eu nem imaginava, né? Então, coisas assim como a sua família tem a melhor condição, isso não tem preço. Que você tenha paz, não tem preço. E você tem paz? Tem. É o que mais gosto. E quando você pensa no amanhã, no teu sonho, o que você quer fazer? Meu sonho é estar junto com a família, na verdade. E poder ajudar outras pessoas como me ajudaram a mim também. Como as pessoas não ajudaram, então a gente acha que é isso. Retribuir um ao outro. Não esperar coisas das pessoas. Eu ajudo desinteressadamente porque assim fizeram comigo e retribuir isso. Eu quero também fazer isso. E você acha que esse ciclo de retribuição vai ajudar a derrubar mais os muros e construir mais pontes entre as pessoas? Com certeza. Com certeza. Porque não, assim não fizeram comigo e não vou fazer assim com ninguém. Bem, essa foi uma edição resumida do nosso documentário em refúgio, que a gente convida todos a assistirem na íntegra, que foi nossa primeira etapa da parceria com a Acnur. Então eu já passo agora a palavra para a nossa convidada de hoje, Maria Beatriz Nogueira, chefe do escritório de São Paulo do Acnur, que vai dar algumas palavras para a gente sobre direitos humanos. Depois passarei a palavra também para as nossas professoras convidadas, e também estamos abertos a vocês fazerem a pergunta. Queremos que a dinâmica seja como uma roda de conversa. Então, vocês podem fazer a pergunta quando quiserem, só levantar a mão e a gente abre para vocês poderem conversar com a gente, tá bom? Então, Maria Beatriz, muito obrigado pela sua presença. Alô? Boa noite já, né? Boa tarde a todos. Agradeço muitíssimo ao convite, professor Furriela, a quem agradeço a todos, aqui em nome da Agência da ONU para Refugiados. Para nós é muito importante, fundamental, parcerias como a que a gente está fazendo, firmou ano passado aqui com a FMU e com os desdobramentos que essas parcerias vão ter, porque, como vou falar rapidamente na minha intervenção, cada vez mais o tema do refúgio deixa de ser um tema de grandes foros multilaterais e negociações interestatais, né? É um tema cada vez mais de governos locais, de academia, de organizações da sociedade civil e de comunidade de acolhida. É a única maneira que você consegue, de fato, promover a autossuficiência dessas pessoas, a autonomia dessas pessoas ao chegar. Com parcerias com a comunidade de acolhida e com visões, como a gente tem visto aqui, de que as pessoas vêm e conseguem contribuir. Então,
muitas pessoas, às vezes por capacidade de abstração ou por suas leituras, conseguem absorver esse tipo de visão, mas muitas pessoas ainda se veem confundidas com alguns mitos e truísmos sobre refúgio que circulam na sociedade. Então, muitas pessoas já ouviram mitos como as pessoas vêm para pegar empregos, ou as pessoas vêm fugidas de algum tipo de atuação criminosa, ou já temos problemas suficientes aqui, não precisamos de problemas, né, adicionais. Então, assim, a gente lida muito com esses truísmos no dia a dia, né? E com evidências concretas, com histórias verdadeiras, com a possibilidade de convivência e com dados, a gente entra nesse esforço de tentar desconstruir esses truísmos. E a interação de instituições de comunidade, de universidades, de governos locais, de ONGs, de voluntariado, as pessoas conseguem ter essa oportunidade de convivência com pessoas como essa que nós vimos. Todas essas pessoas vêm porque precisam vir, nenhuma delas escolheu voluntariamente chegar ao Brasil, todas tiveram que vir, seja por questões políticas, questões de orientação sexual, né, conflitos armados, passam por toda a dificuldade de integração, mas sempre com essa resiliência, com essa capacidade, com essa vontade de contribuir. E quando tem essa oportunidade de ouvir essas histórias em primeira mão, conviver com essas pessoas, eventualmente voluntariar, eventualmente trabalhar, fazer acordos como esse, essas ideias pré-concebidas acabam caindo por terra. Não é à toa, por exemplo, quando se falava as análises que têm sido feitas sobre o Brexit que aconteceu no Reino Unido, agora novamente em voga, né, por causa das votações, as localidades que votaram em maior número contra a saída da União Europeia são localidades que têm maior concentração de pessoas migrantes e refugiadas, ou seja, que a convivência é maior. Então, você podendo ver exemplos concretos de contribuição, exemplos em qual você de fuga com os quais você pode empatizar diretamente, isso é mais fácil, deixa mais impenetrável a sociedade a esses tipos de ideias preconcebidas do que, eventualmente, comunidades que não têm essa oportunidade de conviver, ou de ouvir, ou de se informar sobre essas temáticas, né? Então, isso tudo para dizer o quão importante é a gente estar aqui, a gente dividir a mesa com professoras que tratam de outros temas de direitos humanos, é produzir um documentário como esse que chega em lugares onde as nossas campanhas, as nossas palestras não vão chegar, né? Então, além disso, queria dar só um panorama de alguns desafios que a gente vai estar passando hoje, vai viver com a situação do refúgio e do deslocamento forçado no Brasil e no mundo. Como foi dito nos números, a gente está com uma situação sem precedentes de deslocamento forçado no mundo, mais de 68 milhões de pessoas, 25 milhões delas atravessam fronteiras pedindo refúgio em outros países, né? 40 milhões ficam dentro dos seus países, não conseguem, não podem sair, que essa ainda é uma realidade igualmente dolorosa, mas mais invisível, né? Das pessoas que ficam dentro das fronteiras de seus países. Nessas situações, a comunidade internacional ainda tem uma dificuldade extra de acessá-las, porque uma vez que a pessoa atravessa as fronteiras, torna-se um assunto de atenção internacional mais claro do que um assunto de deslocamento interno dentro das fronteiras. Então, a gente tem esses desafios. Outra, com relação aos refugiados, a gente tem o grande desafio de 85% da população refugiada no mundo, desses 25 milhões, mais de 25 milhões, estão em países em desenvolvimento. Então, mais cobertura mediática se dá às pessoas que chegam à Europa, que chegam a países desenvolvidos, mas quem recebe essas pessoas em profusão são Turquia, Líbano, Uganda, Bangladesh, Irã, Quênia. São esses países que têm recebido mais de 60% dessa população, 85% no geral,
mas mais de 60% em 6 países, esses que eu citei, principalmente. Então, essa discussão de que de onde veio e de onde potencialmente a vida da pessoa possa estar em risco. Então, desse sistema multilateral, desse consenso mínimo, a responsabilidade tem recaído mais sobre esses países em desenvolvimento que citei. Então, onde o sistema internacional de refúgio tem que se aprofundar é exatamente no que a gente chama de compartilhamento de responsabilidades. É o mecanismo de cooperação internacional em que mais amplamente os diversos países, como possam contribuir com a responsabilidade internacional de lidar com pessoas que não podem ficar nos países onde estão. Seja por garantir esses princípios básicos, mantendo abertas suas fronteiras, criando um sistema possível de solicitação de refúgio, de admissão e não retornando, seja aportando, contribuindo a esses países que mais recebem com recursos. Então, por várias modalidades de cooperação internacional, contribuir com esses principais países de abrigo, os países em que as pessoas chegam em primeiro lugar, os países de refúgio, seja por oferecer novas oportunidades de acesso a terceiros países. Então, você tem as pessoas que não podem voltar para o seu país, estão concentradas nesses países em desenvolvimento, podem e devem ter mais opções de acolhida em outros países, seja por vias de reassentamento, seja por outras vias complementares de regularização migratória, possibilidade de vistos de trabalho, vistos de estudante, vistos humanitários, que no caso que foi citado do Haiti, no Brasil, foi o que foi feito, estabelecido um visto humanitário que permitiu e tem permitido as pessoas se regularizarem aqui no país, mesmo não sendo refugiados, mas reconhecendo a tragédia humanitária que os fez chegar aqui. Então, outras vias complementares ao refúgio, que possam criar caminhos para que pessoas que têm que sair do seu país possam sair. Então, e para além disso, uma tendência que nos toca aqui mais diretamente, que 58% dessa população de refugiados hoje em dia está em áreas urbanas. Então, ainda temos situações importantes de acampamentos e campos em regiões isoladas. O maior campo de refugiados hoje em dia fica em Bangladesh, com meio milhão de pessoas. Em um campo, numa região de isolamento geográfico lá em Cox's Bazar. Uma colega nossa, inclusive aqui de São Paulo, está atuando lá. Então, ainda temos situações importantes de acampamento e de campos, e situações prolongadas. Existem campos de 30 anos, que foram concebidos inicialmente para serem uma resposta humanitária transitória, continuam por anos, décadas, pessoas que nascem, filhos, netos de pessoas nascidas em campos de refugiados, muitas vezes sem direito à nacionalidade. Além de refugiados apátridas, sem documento, sem poder tirar uma identidade, sem poder tirar um passaporte, sem poder tirar documento nenhum. Então, essas realidades existem. Complementarmente a essas realidades, além disso, 58% da população de refugiados está indo para áreas urbanas. Então, essa foto que a gente tem dos campos e do atendimento humanitário direto não é necessariamente representativa da tendência atual. Tem uma tendência crescente de pessoas chegando em cidades como São Paulo, que traz outras sortes de desafio para a integração e proteção dessas pessoas. Aqui, numa cidade dessa magnitude, como é que a gente consegue identificar onde estão essas pessoas? Será que elas sabem para onde ir, onde buscar ajuda? Tem ciência dos seus direitos? Tem acesso efetivo aos serviços e às políticas que lhes são dadas por lei? Né? Tem possibilidade de entrar no sistema de abrigamento? Depois de passados 6 meses, tem possibilidade de sair do sistema de abrigamento e alugar uma casa aqui em São Paulo, com 3 depósitos e fiador, sem falar a língua direito? Tem disponibilidade de aulas de português de graça, à noite, para poder buscar trabalho durante o dia? As escolas em que essas pessoas, as escolas municipais da cidade, estaduais da cidade, sabem como agir, chegando uma criança de Bangladesh, uma criança síria,
uma criança da República Democrática do Congo que não fala a língua? Como se faz a equivalência de séries dessa pessoa que chega com relação ao sistema municipal? O que é uma série na Síria em relação à nossa aqui? A gente mede só os conhecimentos? A gente mede pela idade? Como é que a gente mede sem falar a língua? Como que as professoras vão conseguir se comunicar? No caso de pessoas como Talal, engenheiro mecânico, a dificuldade de revalidar diplomas. Tem um conhecimento específico, precioso para nós, mas vai revalidar o diploma, precisa fazer uma prova em português. Na prova de conhecimentos, a pessoa foge, fica um tempo no país tentando buscar oportunidades. Muitas vezes o conhecimento específico da área tem uma defasagem, que precisa ser atualizada. Vai conseguir acompanhar determinadas horas de aula? Tem universidades que não pedem essa prova de português para revalidação, mas pedem uma documentação concreta, que alunos da Universidade de Alepo, que foi bombardeada, nunca vão conseguir. O histórico escolar, o histórico detalhado de matérias, para depois traduzir juramentadamente do sírio para o português, pagando mais de 10 mil reais. Então, essa é a realidade, esses são os desafios de dia a dia. Não são só desafios de normas internacionais e direitos e documentos internacionais. Esse é o desafio do dia a dia. É o desafio da diretora de escola que não sabe o que fazer. Não sabe se aquele documento é um documento válido, se a criança tem direito ou não, o que vai fazer para melhor integrar essa criança. Então, esse é o desafio da urbanização, da chegada das pessoas em áreas urbanas. E o desafio de nós, como organizações humanitárias, trabalharmos em parceria. Porque não adianta nada a lógica humanitária antiga aplicada a centros urbanos, que é abrigamento de emergência, provisão de assistência emergencial e, muitas vezes, criação de serviços paralelos para as pessoas abrigadas. Escolas paralelas, atendimento à saúde paralelo. Isso não funciona e nem poderia funcionar no ambiente urbano. Porque senão você guetificaria uma população ao invés de ajudar a apoiar a sua integração. Idealmente, né, o que se precisaria fazer num cenário desses é que as estruturas públicas, Estado e município, Governo Federal, Estado e município, no caso do Brasil, e a rede de parcerias e instituições que trabalham conjuntamente, academia, ONGs, organizações financeiras, como bancos, porque ninguém consegue um emprego se não conseguir abrir uma conta de banco, e se não consegue abrir uma conta de banco se o gerente olhar aquele documento e não ver aquele documento como válido. Se todas essas organizações não estiverem trabalhando conjuntamente, não vai ser possível. E, idealmente, é que assim esteja. Que as organizações internacionais estejam aqui para um apoio técnico ou outro, idealmente só para elogiar. Só para dizer como isso aqui está sendo bem feito nesse país e pode ser replicado em outros. Idealmente é essa a situação. Mas existe uma curva de aprendizado e de institucionalização de resposta a fluxos de imigrantes forçados, tanto nos vários níveis de governo. Aqui no Brasil, para finalizar, porque são só 15 minutos, a gente tem alguns desafios, né, para que a gente faça essa engrenagem acontecer. Primeiro, o desafio é sempre reafirmar esses princípios básicos, que aqui no Brasil estão positivados em lei. Uma lei muito comemorada, de 1997, que é a Lei Brasileira de Refúgio, que traz uma definição ampliada de refugiados, bem abrangente, que tem um sistema humanitário de elegibilidade de refugiados, que dá, desde o momento da solicitação de refúgio, direitos às pessoas a acessar os serviços públicos e a trabalhar. Então, esse prevê a não devolução de pessoas a áreas de conflito. Então, esses princípios básicos da lei precisam ser reafirmados e celebrados, porque estão lá, mas a lei não é necessariamente escrita definitivamente. A gente sabe que, ao sabor de circunstâncias, leis podem ser modificadas, emendadas, ter o seu propósito alterado. Então, o que nessas circunstâncias? A gente tem mais tranquilidade, é claro, como princípios são positivados em lei, mas é um processo de constante reafirmação da importância e dos avanços que isso traz. Porque, não raro, propostas de alteração legislativa são colocadas em jogo.
E, no jogo político das circunstâncias, isso pode ser colocado como uma moeda de troca. Então, reafirmação desses princípios é importante. 2, o Brasil agora está no momento de recepção de uma situação de emergência humanitária na nossa fronteira com Venezuela e o estado de Roraima, com cerca de 200 pessoas sendo registradas dia para vir no Brasil. Mais de 500 entram e saem pela fronteira, mas que pedem algum status de regularização no Brasil para ficar, seja refúgio, seja residência temporária, são mais ou menos 200 pessoas dia. Isso é um contingente pequeno em relação aos países vizinhos. Aqui, a gente estima que chegaram com essa intenção de ficar no Brasil cerca de 100 mil pessoas. Colômbia, mais de 1 milhão de pessoas. Peru, 400 mil pessoas. Equador, 500 mil pessoas. Brasil, na América do Sul, é o que menos recebeu do fluxo de migrantes forçados da Venezuela, que já passa de 3 milhões de pessoas que de lá saíram. Mas, apesar de não ser o país que mais recebe, tem seus desafios internos. A gente não tinha preparado na manga uma resposta para uma situação dessa. As pessoas estão chegando num estado que não tem a capacidade econômica de absorção dessas pessoas. Um estado isolado geograficamente, que para sair de lá você tem 3 voos, caríssimos, lotadíssimos, e a estrada só leva a Manaus, não leva até aqui. Então tem um isolamento geográfico. Como é que você lida com uma situação como essa? De documentação, abrigamento para quem precisa e apoio a que essas pessoas acessem outras partes do país. Então a gente tem que construir, e tem sido feito isso com êxito, com dificuldades, é claro, porque nunca foi feito, mas com muita vontade, tanto do governo federal, estados e municípios, organizações internacionais da sociedade civil, de criar uma resposta que contemple todas essas fases, de modo que ela seja articulada entre todos os níveis. Então, há um nível de institucionalização dessa resposta com as autoridades para que não seja uma resposta puramente humanitária, como eu disse, desassociada dos serviços e instituições públicas que aqui existem. Então, o desafio de construir uma resposta humanitária de emergência que dialogue com as políticas públicas e com as institucionalidades existentes. E, finalmente, esse desafio de integração que falei, que tem todos esses componentes. Primeira chegada, abrigamento de emergência em primeira chegada. Depois, a documentação. Com essa documentação, acesso ao CPF, acesso à carteira de trabalho, com acesso a aulas de português para aqueles que não falam, gratuito. Uma vez com algumas capacidades, a possibilidade de fazer essa intermediação entre mão de obra qualificada e oportunidades de trabalho, porque existem. E pessoas capacitadas em locais adequados só fazem a economia girar e só criam novas oportunidades. Então, a ideia de que o emprego de uma pessoa refugiada é menos o emprego de um brasileiro é uma lógica de soma zero que não se aplica em uma lógica econômica. Tem pessoas que chegam e empreendem. Quem nunca aqui foi num restaurante, que seja aqui em São Paulo, pessoas sírias, congolesas, tem vários, pessoas empreendem, contratam brasileiros, inclusive, nos estabelecimentos, compram itens locais dos outros estabelecimentos, matéria-prima da economia local e faz a economia girar. Então, pessoas capacitadas e com acesso a oportunidades só são em benefício para todo mundo. Então, conseguir essa intermediação, que as empresas privadas consigam ver a potencialidade dessas pessoas e oferecer oportunidades. Divulgar bem essas boas histórias, que são mais numerosas do que as ruins. Mas a gente vê, a professora aqui da área de comunicação, manifestações, eventualmente, de xenofobia se alastram na mídia como fogo. Mas os bons exemplos de pessoas que acordam de manhã para fazer comida, para distribuir para refugiados no norte, esses não se alastram com tanta facilidade, essas boas experiências. Tem mais a cara do acolhimento da sociedade brasileira do que as manifestações de xenofobia. Então, o desafio é replicar essas boas experiências. Escola, educação, acesso à saúde efetivo para pessoas que, às vezes, apoio a pessoas com necessidades específicas de proteção, mulheres sobreviventes de violência, sabem chegar nas delegacias, nos Olivia Byton, nos hospitais, sabem, conseguem, têm a capacidade de
informar sobre a situação que estão sofrendo. Pessoas LGBTI, na crise humanitária tem recebido muitas pessoas LGBTI vindas da Venezuela, inclusive mulheres trans, homens trans. Eles chegam aqui, conseguem ter acesso ao tratamento hormonal, têm algum tipo de abrigamento seguro, para que não tenham que compartilhar o sistema de abrigamento com perfis que possam lhes oferecer mais risco. Pessoas com deficiências, crianças desacompanhadas, crianças separadas, perfis com necessidades específicas de proteção. Então, são todos esses desafios de inclusão e de integração local no país que são muito palpáveis. Então, discussões sobre refúgio, discussões sobre direitos humanos, não são discussões puramente acadêmicas, não são discussões alheias à realidade das comunidades. E não são discussões eivadas de algum tipo de, também, que é o mito, que as discussões de direitos humanos privilegiam discussões acerca de crimes e coisas. Não. Discussão de direitos humanos é isso. Como é que a gente aproveita a potencialidade dessas pessoas que aqui vêm, né? E num país como o Brasil, que mesmo recebendo um contingente de pessoas, ainda tem um número maior de brasileiros que sai para o exterior. Às vezes 3 vezes maior. Outro fato que prova que, como essa discussão, que a gente não tem capacidade de absorver essas pessoas, é falsa. Porque 3 vezes mais temos brasileiros no exterior do que pessoas refugiadas migrantes aqui. Então, como a gente aproveita essa mão de obra e como a gente trata as pessoas aqui, como a gente gostaria que os brasileiros do exterior assim o fossem também. Então, são esses os desafios que eu gostaria de pontuar, agradecendo novamente o convite e a parceria, e fico à disposição. Obrigada. Muito obrigado a Maria Beatriz Nogueira pela sua fala. Já passo agora para a professora Maria Lúcia da Silva, para fazer, né, a sua explanação acerca de questões étnico-raciais. Obrigada, professor Vicente. Bem, boa noite a todos. Bom, eu falo aqui em nome dos meus colegas do Núcleo, do NERA, também em nome dos meus colegas do NUGE, também em nome dos meus colegas do Núcleo do NEMA, e em nome dos meus colegas da comunicação e colegas que a gente veio ampliando nesses 2 anos que o NERA existe na instituição, e recebemos a acolhida desses colegas e hoje uma aceitação muito grande dessa temática, de debater essa temática dentro da instituição. Então, eu falo aqui em nome de vários colegas que vêm nos apoiando, nos ajudando a formar sobre essas temáticas transversais, né, que foram nominadas pelo MEC como temáticas importantes para a formação de professores e atuação em sala de aula, e hoje são parte de várias políticas públicas, e a comunicação social aqui na instituição nos pediu para pensar esse tema, a inserção de um núcleo que pudesse debater essas questões, e quando a gente chegou aqui, nós encontramos uma acolhida sobre esse debate, sobre a necessidade de nos formarmos sobre essas questões, né, principalmente a questão dos direitos humanos, e pessoas capacitadas para falar sobre qualquer um desses temas que a gente hoje vem representar aqui. Principalmente minhas colegas que estão aqui à frente, a professora Isabela Goulart, a professora Nicole, a professora Maiara Lubato, que é minha coordenadora, a professora Nadine, né, que é minha colega lá também, a professora Rita Ribas, que está aqui, a professora Fabiola, e o meu chefe, o professor Vicente, que também tem uma tese de doutorado que aborda a temática dos direitos humanos. Sem contar a Denise, a professora Ângela, né, a professora Liliane, a professora Patrícia, que estão aqui à frente também, nesse lado aqui, que sempre nos acolheram e sempre nos apoiaram na necessidade de nos formar sobre esses temas. E a professora Estela, que eu conheci no ano passado, que também nos acolheu muito bem no curso de Relações Internacionais e que nos ajudou a pensar muito sobre isso, e por isso que eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui, né, falando em nome dos meus colegas. Bem, a Lei 10.639 foi uma lei que o governo federal publicou o ato em março de 2003, falando da necessidade do Brasil revisitar as questões da história do Brasil, principalmente a história africana e a história dos afro-brasileiros, né? E essa lei veio com mudanças, e hoje ela é 11.645, de 2008,
porque incluiu aí também o estudo dos afro-indígenas e dos indígenas brasileiros. Então, nós, né, como professores da comunicação, fomos convidados a pensar nessa transversalidade, sair não só de ações cotidianas em sala de aula, mas de ter um núcleo de pesquisa que pudesse alimentar e dar uma nova perspectiva para essa temática em sala de aula. E aí nós nos organizamos e criamos linhas de pesquisa, ampliamos esse debate dentro da escola desde maio de 2016. Hoje nós temos um veículo que faz memória das nossas atividades, que é uma revista produzida por nós, professores da comunicação e de diversos outros cursos da Escola de Educação e daqui também da Escola de Saúde, porque nós temos uma parceria incrível, que é a parceria com o curso de musicoterapia, desde um primeiro instante. Então, nós construímos, a partir desse elenco de atividades que a lei já sinalizava da necessidade de se criar, né, mas também dentro de questões muito típicas nossas da comunicação. E viemos ampliando isso para outras atividades dentro da escola. Então, nós temos hoje um projeto de pesquisa com o nome de Memórias, Identidades e Ofício, que nós estamos escutando os egressos que passaram por aqui, pela escola, ouvindo e contando suas histórias. Temos também uma atividade de pesquisa científica que nós vamos fazer com as pessoas dentro do convênio da Acnur, que nós vamos começar esse ano, junto com alunos da área de ciências sociais, com meus colegas da comunicação de sociologia, o professor Bruno, né? Então, nós estamos nos diversificando e atuando nas diversas possibilidades dentro da escola. E hoje nós estamos só na Escola de Comunicação, hoje nós fazemos parte, né, do Centro Universitário FIAM, mas também do Centro Universitário FMU. Né? O nosso entendimento, junto com o NAP, nos possibilitou pensar em algumas questões que a gente ainda não havia pensado para ajudar os nossos alunos na questão do racismo, que é uma questão muito séria na sociedade brasileira. E, junto com as colegas do NAP e do Musicoterapia, nós chegamos a um ponto de desenhar um projeto, de pensar intervenções e de atuar diretamente com intervenções em alguns momentos necessários, né, para que a gente pudesse combater a questão do racismo em sala de aula. E estamos fazendo esse trabalho. Hoje a gente tem outra parceria, que é o marketing, que fizemos uma campanha de diversidade que começamos esse ano. Então, nós estamos atuando nas diversas frentes, estamos à disposição, queremos ampliar muito mais esse debate para outros cursos da escola de comunicação, das escolas, né, das instituições, tanto do Centro Universitário FIAM quanto do FMU, né, e estamos à disposição para fazer esse canal de comunicação direto com todos os colegas professores, mas também com nossos alunos nos diversos projetos. Agora, para março, a nossa intenção é de chegar bem perto do curso de serviço social, que foi um curso que, no meio do sistema, nós só conseguimos entender a nossa necessidade de ampliar para as políticas do serviço social, né, em função de todas as atividades, porque nós também estamos em sala de aula, né, muito mais tarde. Então, hoje, nesse primeiro semestre, um dos nossos objetivos é nos aproximarmos mais do serviço social, nos aproximarmos mais da psicologia e mais de outras atividades que a gente possa, em conjunto, pensar em coisas, né, que possamos ampliar esse debate junto a toda a sociedade, né? E esse projeto da Acnur vai necessitar que a gente tenha esse olhar, né, mais intenso sobre essas questões do refúgio, dos deslocamentos, entender isso com mais propriedade. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui, é uma alegria muito grande ter um segundo número da revista do Mela, e é uma alegria muito grande estar podendo falar em nome dos meus colegas professores que estão aqui presentes também, e os que ainda virão na próxima semana de férias. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vicente, pelo convite. Obrigado. Estela também. Obrigado à professora Maria Lúcia. Então, a gente passa agora a palavra para a professora Estela. Obrigado, Estela. Obrigada, professor Vicente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para compor a mesa,
agradecer o convite aqui do professor Vicente, a possibilidade de estar aqui com a Maria Beatriz, com a professora Maria Lúcia, né? Tenho a tarefa de encerrar a mesa de discussão de uma certa forma, mas eu acho que também abrir para vocês, e o que eu vou trazer, eu acho que enfim, é uma discussão que complementa aquilo que foi colocado aqui hoje por todos, né? Eu vou trazer um pouquinho a discussão da antropologia, que é a minha área de estudo, né? E falar um pouquinho sobre como é que a gente pode pensar direitos humanos a partir de uma perspectiva antropológica. Isso significa que só há uma perspectiva para pensar direitos humanos da antropologia? Não, existem várias, e eu vou trazer uma aqui especificamente, enfim, de um antropólogo que eu gosto muito, não é? Chamado Clifford Geertz, e é um texto dele, né? Não é um texto meu, é um texto dele. Eu acho que a gente tem que dar nome, não é aquilo que a gente vai falar, são ideias dele, mas que eu acho que são essenciais para essa discussão de hoje, ainda mais numa jornada, não é, que discute direitos humanos, inclusão e diversidade, né? E o texto do Geertz é um texto que discute o impacto do conceito de cultura sobre o de homem. Então, eu começo, na verdade, me questionando, e não sei se vocês já se questionaram sobre isso, mas com a seguinte questão, não é? O que é ser humano? Eu não sei se todo mundo aqui já parou para pensar nisso, não é? O que nos define como seres humanos? O que é a condição humana? Não é? O que é ser humano? O que é a condição humana? O que nos separa dos animais? Não é? São poucas vezes, eu acho, que as pessoas se questionam sobre isso, mas é importante a gente refletir sobre a condição humana, porque é isso, né? Eu acho que apareceu na fala, né, tanto da Maria Beatriz como da professora Maria Lúcia, que os direitos humanos têm sido vistos como um problema, né? Como se não dissessem respeito aos seres humanos, não é? Como se dissessem respeito só a uma parte dos seres humanos. Como se não dissessem respeito aos seres humanos que deveriam ter, não sei que concepção é essa, mas enfim, a gente sabe que ela circula por aí, não é? E a minha reflexão, então, vai um pouco por aí, não é? O que é ser humano? E esse autor, ele lembra que na época do Iluminismo, não é? Se desenvolveu a ideia de que só haveria uma natureza humana. E o que significa isso? Que o que todos os seres humanos têm em comum seria algo que é invariante, que é simples, que é imutável, não é? Porque só haveria uma natureza humana. A mesma natureza para todos nós. E a questão é, e as diferenças, não é? Entre povos e culturas? Como é que essas diferenças, elas eram vistas nesse momento, não é? As diferenças eram vistas como se fossem meros acréscimos, ou às vezes até, não é? Algo que pudesse atrapalhar ou obscurecer aquilo que é verdadeiramente humano. Porque o que é humano, não é? Essa natureza, seria algo que seria partilhado por todos, da mesma forma, da mesma maneira, não é? E então, o que é humano no ser humano seria constante, seria geral e seria universal. Qual é o problema desse ponto de vista? Não é? Qual é o problema de achar que só há uma natureza humana que é sempre a mesma, igual para todos os seres humanos? Não é? Aí eu venho com as palavras desse antropólogo do Geertz, não é? O Geertz diz, o problema desse ponto de vista, de achar que só há uma natureza humana, que é a mesma para todos, é que o ser humano é, pode estar relacionado com onde ele está, quem ele pensa que ele é. E a antropologia, diz ele, tem a firme convicção de que não existem seres humanos que não sejam modificados pelas culturas. Por isso, para a antropologia, é muito difícil dizer o que é constante, o que é universal.
não é? A qualquer homem, a qualquer ser humano, em qualquer momento histórico, não é? E o que é convencionado pela cultura? Não é? O que todos nós partilhamos, independentemente de qualquer cultura ou independente de qualquer ensinamento e processo de socialização? Ou seja, não é? Não existe uma única forma de ser humano. E, portanto, falar numa natureza humana única e imutável. Uma natureza humana que deveria ser a mesma. E quem não se enquadra nessa natureza não é humano. Não é? E o que isso tem a ver com a nossa jornada, não é? De direitos humanos, inclusão e diversidade? Eu acho que tem tudo a ver, não é verdade? Quer dizer, como negar os direitos humanos, negar o apoio à inclusão, negar a diversidade? Isso é negar a condição humana. Não é? É negar a condição humana. Então, ele coloca que a noção de que a essência do que significa ser humano é revelada mais claramente nos aspectos que são universais do que naqueles que são típicos deste ou daquele grupo, ele diz, é um preconceito que eu não sou obrigado a partilhar, né? Eu vou, para entender o que é ser humano, eu tenho que procurar aquilo que todo mundo partilha. Ele diz, eu não tenho que partilhar essa visão de mundo. Eu não tenho que partilhar essa perspectiva, não é? E aí ele coloca algo que eu particularmente acho muito bonito, eu acho muito poético. O texto é acadêmico, mas eu acho que o texto acadêmico, enfim, eu sou uma mulher da ciência. Eu acho que os textos acadêmicos podem ser muito belos, né? Enfim, eu sou um desses que vê beleza na ciência. Ele diz, ver o céu num grão de areia não é um ardil privativo dos poetas. E eu acho essa frase linda. Não é? Por que ver o céu num grão de areia não é um ardil privativo dos poetas? Do ponto de vista da antropologia, o que ele está colocando para a gente? E para a gente refletir sobre essa questão dos direitos humanos, da diversidade e da inclusão. O céu, é claro, é a humanidade, não é? E por que ver o céu num grão de areia? Porque os poetas fazem isso, eles têm essa capacidade, não é? De olhar a humanidade a partir da sua especificidade, daquilo que as pessoas têm ali de único, não é? A professora Maria Lúcia estava compartilhando com a gente, não é? Explicando para a gente a capa da revista do Mela e falando ali das bonequinhas, e aí, coincidência das... Não é verdade? Maria Beatriz tira uma bonequinha, não é? Que conta a história, belíssimo, não é verdade? De como é que as mães nos navios negreiros, não é? Teciam isso, e como é que os alunos fizeram, e ela tira da bolsa, e elas se conheciam, elas não se conheciam. E aquelas bonequinhas, é claro que elas me arrepiam, desculpa falar, mas elas me arrepiam, porque elas mostram isso, né? Elas mostram essa essência do que é ser humano, que tem a ver com essa especificidade, que é tão bela, não é? Como a diversidade é bonita, não é verdade? Então, ele coloca, não é? Que traçar essa linha, ele diz, do que é natural, o que é universal, o que é constante, ele diz, isso é falsificar a situação humana, ou ao menos interpretá-la mal, não é? Então, isso significa, diz ele, que a cultura, ela não é um ornamento da existência humana. A cultura não é um ornamento da existência humana, não é? Ao contrário, ela é condição essencial. Ela é a base, ela é a especificidade da existência humana. E o que significa isso? Se a cultura é a base, ela é a especificidade dessa existência humana, significa, e eu acho que isso também é fantástico, que nós só existimos na sua diversidade. Não é? Só há seres humanos na sua diversidade. É isso que nos torna humanos. É essa capacidade que nós temos de sermos diversos. E quando a gente quer deixar isso de lado, a gente está deixando de lado a condição humana. Né? Não respeitar essa diversidade é não respeitar
justamente aquilo que nos separa dos animais. Essa capacidade à diferenciação. Né? O fato de viver essa existência de forma única. E aí ele coloca, então, não é? A cultura é algo que não foi acrescentada aos seres humanos. Não é? Os seres humanos eles se desenvolvem, aparece a cultura. Não, ela se desenvolveu com eles. E por isso ele diz que muitas vezes buscamos, ele diz o homem, porque é um texto de 66, não é? Mas a gente pode dizer, buscamos os seres humanos, não é? Com H maiúsculo, e a gente sacrifica o que existe. O que é que existe? Os seres humanos, imersos em padrões culturais, não é? Com as suas especificidades, não é? Preso às redes culturais. E é nessa compreensão da variedade, diz ele, que aí sim a gente vai chegar, não é? Na compreensão do que é a natureza humana. Tornar-se humano, ele diz, é tornar-se individual. Isso parece tão óbvio numa palestra, não é? É claro que tornar-se humano é tornar-se individual. Então, por que incomoda tanto a diversidade? Por que eu tenho 2 falas anteriores que falam de profundos incômodos e de um trabalho enorme que tem que ser feito pela sociedade civil, pela universidade, por todos nós o tempo todo? Não é? Se isso é parte da existência humana. Não é? Se nós só nos tornamos individuais sob a direção de padrões culturais, não é? Ele diz, se a cultura nos modela como uma espécie única, ela também nos modela como indivíduos separados. Então, os direitos humanos, eles servem justamente para o respeito dessa diversidade, que deve ser a base da nossa existência, porque ela é a base da nossa especificidade, não é? Respeitar isso é respeitar o cerne da condição humana, não é? Ele lembra que muitos grupos que são estudados pelos antropólogos parecem entender isso melhor do que, às vezes, os próprios pesquisadores. O quê? Que a cultura, não é? Se ela nos modela como uma espécie única, ela também nos modela como indivíduos separados. E aí ele dá um pequeno exemplo, não é? Das pessoas em Java, lá na Indonésia. Porque para os javaneses, ele diz, ser humano é ser javanês. As crianças, os loucos e os simplórios são considerados ainda não javaneses pelos javaneses. Um adulto já é um javanês, para eles já é um ser humano. Mas por que as crianças, os loucos e os simplórios? Porque, claro, não é? As crianças estão passando pelo processo de socialização. Os loucos, eles não seguem as regras sociais tal como elas estão estabelecidas, não é? E os simplórios, eles não entendem os meandros da cultura. O que é ser javanês, ele diz? Ele diz, não é só respirar, mas é respirar de forma adequada. Não é falar, é saber falar as palavras apropriadas, no tom correto. Não é comer, mas preferir determinados alimentos, feitos de uma determinada maneira. Não é só sentir, mas é sentir emoções muito javanesas. Ele não entra em detalhes, né? Mas ele diz, não é, portanto, ser qualquer homem, é ser uma espécie particular de homem. Né? E é com isso que eu termino aí a minha fala hoje. Obrigado, a professora Estela. Nós queremos a participação de vocês também. Quem gostaria de fazer alguma pergunta para as nossas 3 convidadas da mesa de hoje? Professora Rita. Por favor, pode falar, professora. Aproxima mais um pouquinho, professora, só para a gente poder ouvi-la. Com o microfone fica melhor até para gravação em vídeo. Eu gostaria de dirigir minha pergunta para a representante da Acnur
e gostaria que, por favor, dissesse para nós quais projetos têm tido melhor repercussão no sentido de integrar os nossos refugiados. Obrigada pela pergunta. Bom, eu vou falar um pouco das experiências que a gente tem tido aqui em São Paulo, né? A gente tem uma parceria nossa do Acnur com uma organização, algumas, né? Uma organização chamada Associação Compassiva, que tem um projeto especificamente voltado para a revalidação de diplomas. O Talal participou de um desses projetos. Então, com esse projeto, a gente criou pela primeira vez no Brasil uma expertise que ainda está sendo desenvolvida em como, não só como melhor encaminhar pedidos de revalidação de diplomas de refugiados com ensino superior, mas como também influenciar a política pública nesse sentido. Porque, como eu falei, são vários os desafios. As universidades pedem uma taxa inicial para começar o processo de revalidação. A depender da língua, a universidade pede tradução juramentada. Às vezes pede documentos em detalhe que as pessoas não têm. Às vezes pedem uma prova em português. Às vezes demoram. Às vezes a universidade tem muita abertura, mas aquele determinado curso tem umas exigências extra. Então, são vários desafios, né? Com esse projeto, a gente já tem mais de, não vou saber o número precisíssimo aqui, mas acho que mais de 25 casos de sucesso em revalidação. A representante dessa organização tem participado das discussões da plataforma Carolina Bori, que trata de revalidação de diplomas no Brasil inteiro. A gente, chamando atenção para esse tema, a gente conseguiu que 2 leis estaduais fossem passadas, uma em São Paulo, uma no Rio, que isenta refugiados da taxa inicial da revalidação. Foram leis passadas pelas Assembleias Legislativas, projetos elaborados com base nessa experiência. Então, a gente tem casos de sucesso, a gente tem uma mudança legislativa, a gente tem influência da política pública e a gente tem refugiados trabalhando na área. Poucos ainda, dada a magnitude da demanda, mas já tem pessoas refugiados formados em farmácia, trabalhando em logística de produtos farmacêuticos, pessoas em letras, trabalhando com tradução. Temos já algumas experiências de sucesso nesse ponto específico, né? A gente tem parceria aqui em São Paulo também. Tem parceria operacional com uma organização histórica que trabalha com migrantes e refugiados na cidade de São Paulo, que é a Missão Paz, lá na Liberdade, também na Rua do Glicério. Eles têm um programa de apoio à empregabilidade de pessoas migrantes e refugiadas de muito êxito, que já empregou mais de 6.000 pessoas, se não me engano. Como é que eles fazem isso? Eles já se tornaram um ponto de referência de empresas, principalmente empresas de serviços diversos, que vão à Missão Paz sabendo que há pessoas dispostas a trabalhar e com capacidade. Então, o que se faz? Chega a empresa lá, primeiro a empresa tem uma palestra de capacitação sobre o que quais são os direitos, o que tem que fazer, porque tem empresas que chegam lá querendo contratar sem todos os direitos. A Missão Paz tem uma estatística de cerca de quase metade das empresas que vão lá recebem um não obrigada. Agradecemos o seu interesse, mas não é esse o propósito, porque chegam lá não necessariamente querendo dar todos os direitos, enfim. Então, tem primeiro uma explicação, uma capacitação dessa empresa. Os grupos de imigrantes e refugiados que querem se candidatar a vagas também passam por uma capacitação de interculturalidade mandatória, para entender como é que se faz uma entrevista, o que é o currículo no Brasil, como se portar, quais são os seus direitos, o que exigir, né? Em alguns regimes de trabalho, não aceitar ser aquela pessoa que faz o plantão todos os fins de semana com a desculpa de não ter família aqui. Então, existem essas coisas. Então, toda essa capacitação mandatória, e lá faz-se um encontro, entrevistas semanais entre as oportunidades e as pessoas para que haja essa contratação.
Então, isso também é uma experiência de muito êxito, que a gente vai tentar replicar, não só ampliar aqui em São Paulo, tenta replicar em outros municípios, mas também é uma construção de muitos anos. Né? Tem experiências também de êxito aqui, intervenção em escolas estaduais e municipais, não só escolas que já se apresentam como escolas de boas práticas, na inclusão dessas pessoas, desenvolvendo atividades extraclasse, atividades de interculturalidade, né, se apresentando na Unesco, porque tem escolas muito aqui nas DREs, na área Piranga, Penha, Campo Limpo, já estão fazendo capacitação específica em refúgio de imigração, porque recebem alunos. Então, as próprias escolas, professores e professoras se colocam à disposição. Nós temos uma parceria com o SESC que faz esse curso para as DREs, as diretorias regionais de ensino. Então, existem aqui algumas boas exemplos, né, de integração que podem ser replicados. As dificuldades seguem, né, são muitas para ter esses acessos efetivos. A gente nem sempre consegue ter acesso a toda a população que precisa, nem todos sabem dos nossos serviços, sabem desses projetos. Esse é um desafio nosso alcançar, por meio dos projetos, uma parte mais significativa dessa população, mas a gente tem alguns bons casos que vale a pena propagandear e exportar. Boa noite. Acho que eu falo muito alto. Posso falar sem microfone? Pode ser? Está gravando. Primeiramente dizer, né, que é uma honra para a gente estar aqui discutindo neste nível, né, direitos humanos, né, com tanta propriedade que vocês trouxeram. Eu quero começar pela Maria Lúcia da Silva, professora. Eu sou a coordenadora do Serviço Social, a da Psico também está aqui, que é a Cris, tá certo? Então, já vamos fazer parceria agora aqui. Nós, do Serviço Social, né, nós, da Escola da Saúde, fizemos o Novembro Negro, o ano passado, onde passaram mais de 1.400 estudantes do Serviço Social. Pautas como o racismo estrutural brasileiro foi discutido, sobre a questão do colorismo, que era uma pauta que sequer a gente conhecia, foi discutido com o movimento negro, e também, e sobretudo, a criminalização das religiões de matrizes africanas, que tiveram também vários pais de santo discutindo conosco como ocorre a violação dos direitos, né? Dentro daí do princípio inaceitável do fundamentalismo cego, que também nós acabamos vivendo no Brasil. Então, dizer que nós estamos à disposição para firmarmos parceria, né, para a gente fazer. Nós somos uma comunidade acadêmica, né? Então, é um prazer conhecê-la pessoalmente. Quero parabenizar pelo trabalho do seu núcleo, junto com as professoras. Antes de eu ir para a Maria Beatriz, eu quero me reportar à professora Estela, né? A professora Estela, na realidade, que educadora linda, né? Ela traz a poesia, ela traz a história do que é de princípio do ser humano. E ela vai falar da mediação que nós precisamos conceber na questão do humano. E é muito triste, né? Porque o próprio nascedor dos direitos humanos no mundo nega o próprio princípio do humano, né? Lá mesmo, onde nasce, no berço europeu, né, o princípio dos direitos humanos é o que você está trazendo, né? Lá, os negros do Haiti, que antes eram chamados República de São Domingo, eles enfrentaram, único e exclusivamente, eles sabiam que eles não eram tidos como humanos por aqueles que criaram a lógica dos direitos humanos, né? Então, dizer que, para nós, né, não só do serviço social, mas nós que fazemos direitos humanos, é um lugar constante de conflito direitos humanos, né? Então, quero parabenizar a sua fala, quero parabenizar como você localiza o humano dentro de uma mediação cultural, o humano dentro da classe social, dentro da questão de gênero. E, assim, eu estou muito feliz de ouvir você, professora Estela. Professora Maria Beatriz, dizer que você tem um parceiro, né, um parceiro histórico, que é o professor Furriela. Esses cargos de reitores, de coordenadores, eles são passageiros, mas nós levaremos em nossas memórias, nós levaremos na nossa história um homem de direitos humanos chamado
professor Furriela, que a todo momento coloca dentro desse cargo, coloca na capacidade de fazer educação brasileira, coloca a questão dos direitos humanos do refugiado. Então, para nós, os coordenadores, para nós, os discentes desta comunidade, os gerentes, todos nós sabemos que a pauta de direitos humanos é uma pauta constante, em especial da questão dos refugiados. Então, saiba disso, que o professor Furriela é um homem de grande estrutura na defesa dos direitos humanos. Quero parabenizar, professor Vicente, você sabe do carinho que eu tenho por você. Nós já fizemos coisas como ENAD junto, né? Mas que bom que você é um doutor em direitos humanos, né? Então, parabéns por coordenar essa mesa, tá bom? Professora, vamos fazer uma parceria mesmo, já vamos iniciar na próxima semana. Tá ok. Muito obrigada, viu? Bom, professora Maria Lúcia, a gente já tem se conhecido cada vez mais, né? A questão da classe e do gênero eu acabei realmente não entrando, né? Eu coloquei as questões culturais, mas sem dúvida nenhuma que classe e gênero também estão colocados ali, não é? E, sem dúvida nenhuma, que isso não é algo que está dado ou está colocado, né? Isso é um processo, não é verdade? Por isso que a gente não pode nunca deixar de lado. E as conquistas de hoje não são, enfim, imutáveis também, não é verdade? Então, isso, enfim, há um frágil equilíbrio aí que nós sabemos, não é? De um trabalho constante que tem que ser feito, para ampliação, para o próprio entendimento de quem é isso, para quem tem ali, para quem esses direitos devem existir, não é? Para quais as pessoas, não é? Porque quando eles nascem pensados justamente isso, para um determinado grupo, não é? E quem não fazia parte do grupo não era, não é? Por isso daí, enfim, por isso que essa ideia foi sendo cada vez mais ampliada, ainda bem, não é verdade? Mas, enfim, vivemos num momento que nós sabemos que isso, enfim, essa batalha continua, não é? Não só para manutenção, mas para ampliar para outros grupos ali da sociedade, não é? E de outras sociedades também, de uma forma geral. De minha parte, também agradecendo a fala. De fato, assim, a gente tem muita sorte de contar com a parceria do professor Furriela, aqui da instituição. Foi uma parceria apresentada a nós de forma muito despreendida, né, com o propósito mesmo de dar visibilidade ao tema e de ajudar as pessoas com assistência à saúde, assistência jurídica. Então, para nós, é fundamental também ter acesso à comunidade acadêmica de vocês. E só dizer que os profissionais de serviço social são nossos maiores parceiros da vida em refúgio. Agora, com a chegada de mais novas pessoas e a abertura de novas casas de acolhida, se não fossem esses profissionais, o tipo de atuação, o tipo de encaminhamento que dão às demandas das pessoas, não sabe o que ia fazer, porque a gente faz... muito capacitado em fazer planejamentos, articulações, projetos, mas o contato direto com as pessoas, a identificação dessas vulnerabilidades, o encaminhamento para o serviço certo que vai desenrolar a vida daquela pessoa, sem esses profissionais não conseguiria. Então, muita responsabilidade com coordenar esse curso, porque a gente precisa muito desses profissionais. Mais uma última pergunta. Tem mais alguém que quer fazer pergunta também? Fabiola? Então a gente faz as duas perguntas agora para a gente encaminhar para o encerramento, tá bom? Bom, queria agradecer, acho que os temas super interessantes nessa palestra de abertura, né, das jornadas de políticas institucionais. E eu gostaria de fazer uma pergunta para Maria Beatriz Nogueira, da Acnur, que eu achei bem interessante que você falou sobre essa questão de responsabilidade compartilhada, né? Então, como é que funciona isso na prática e como, por exemplo, como seria o Brasil no panorama internacional?
Se a gente comparar, por exemplo, os Estados Unidos, que nessa semana teve uma discussão forte, né? Os Estados Unidos ele está passando por uma crise. Os serviços públicos já estão, acho que, em greve por mais de 30 dias, porque o governo, eles não querem aprovar a construção do muro, né? E a gente vê a Europa, né? A própria discussão agora do Brexit na Inglaterra. Então, como é que o Brasil se insere nesse panorama internacional quanto à questão de acolhimento dos refugiados? A diferença do Brasil e a questão da responsabilidade compartilhada. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Só, desculpa, mais uma questão. Também para a professora Maria Lúcia, eu queria que ela comentasse um pouquinho o que representa um veículo de comunicação como a revista do Mela para a questão do diálogo e da discussão sobre a questão da diversidade no espaço acadêmico. É isso. Obrigada. Então, já vamos... excelente questão. O compartilhamento de responsabilidades é, de fato, o elemento menos normativamente desenvolvido do sistema internacional de refúgio, tá? Porque ele depende do tipo de compromisso que os diferentes estados vão ter em relação a um fluxo que atua em todo o sistema, mas que responsabiliza e afeta mais os países vizinhos de crise. Então, a gente tem um sistema que é bem desenvolvido no direito a acesso ao território, no que é o sistema de asilo, o que é o refúgio e na não devolução. Mas como cada um pode contribuir em amenizar a pressão que sofrem os países de primeira chegada, esse é o desafio. Já se tentou avançar disso em várias modalidades, com diferentes conferências, pactos, compromissos, mas não é fácil. Então, internacionalmente, a gente foi aprovado no final do ano passado o Pacto Global para Refugiados. Agora todo mundo conhece o Pacto Global de Migrações, né? Porque saiu na imprensa e tal. Mas foram 2 pactos que foram negociados paralelamente. O Pacto Global para as Migrações, que foi aprovado por meio de assinatura, que é um pacto mais complicado, porque não existe um regime internacional de direitos e convenções regulando migração. Então, esse foi uma negociação mais complicada, mais polêmica. Paralelamente a esse, também foi feito um Pacto Global sobre Refúgio, que foi aprovado como resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Esse, menos controverso, porque já amparado em leis internacionais e nacionais. O propósito desse pacto é colocar mais recursos no sistema de refúgio para amparar esses países de primeira chegada e ampliar opções de saída desses países para terceiros países de acolhida. Então, em outras modalidades, para além da recepção de pessoas, existem modalidades de cooperação internacional, apoio humanitário, doações específicas por países, por entidades financeiras internacionais, na capacidade de integração e de resposta desses países de primeira chegada. Então, existe uma complementaridade em você lutar para fronteiras abertas sem muros e capacidade de chegada em terceiros países com um inevitável investimento em países que recebem mais. Onde está o Brasil, neste momento, numa fronteira de uma crise humanitária? Então, as pessoas me perguntam, onde está o Brasil? No momento, está em região de fronteira. E é isso. Como estão os países da região. Não tem... Essa é uma fronteira que sempre existiu e sempre teve só o trânsito de... O pessoal vai para um lado comprar coisa, o pessoal vai para o outro lado comprar combustível barato. Sempre teve esse fluxo, nunca teve um fluxo humanitário de emergência. Tem. Podia ser nessa fronteira, como poderia ser fronteira com o Acre, poderia ser em Foz, poderia ser em outras regiões de fronteira. Então, é aí, geograficamente, operacionalmente, é aí que nós estamos. Mas, politicamente, nós estaremos a partir do momento, do jeito que a resposta humanitária for construída. Sim, que é como, no momento, se está mostrando. Quer dizer, o Brasil, apesar de não receber o maior contingente desse fluxo, seja da Venezuela, seja pelo fluxo que chega todos os dias também por Guarulhos, qual é a questão? A gente tem mantido a admissão, irrestrita, tem mantido o acesso a direitos, mantido os princípios básicos
e buscado articular respostas institucionais que tentem, com as dificuldades de você desenvolver uma resposta humanitária num país que nunca passou por isso, tendem a atender essas demandas. Então, o Brasil está numa posição de ter que agir e tem agido de uma forma relativamente boa, protegendo o caráter humanitário da sua lei e tentando inovar em termos de resposta. Esse programa de interiorização de venezuelanos, que é o que eu mais trabalho aqui em São Paulo, é uma coisa que não tem precedentes. Porque você tem um apoio de organismos internacionais, sociedade civil e governo que faz o transporte de pessoas de Boa Vista até outras cidades do país, porque essas pessoas não têm como sair. Isso é um programa sem precedentes. E é uma mini compartilhamento de responsabilidades no Brasil, porque tem a pressão no estado de Roraima que está sendo responsabilidade compartilhada ainda com outros estados e municípios. Ainda precisa ganhar escala, porque, como o pessoal do serviço social sabe muito bem, não existe abrigamentos e casas de acolhida ociosos pelo país esperando a gente chegar. Isso não tem lugar nenhum. Todo o tipo de abrigamento de emergência já está ocupado quando existe. Então, você achar a possibilidade de acolhida em movimento, porque as pessoas chegam todos os dias. Algumas seguem seu caminho para outros países, outras têm algum dinheirinho, conseguem se estabelecer, e outras pessoas não têm nada. Então, você tem que ter uma resposta de acolhimento em movimento, num país que nunca passou por isso, é difícil. Mas, no lugar que nós estamos agora, nas tentativas e no tipo de articulação, a gente está num bom momento em termos de apresentar com altivez e orgulho a resposta que está sendo desenvolvida. Bem, o objetivo inicial da revista do MELA era fazer memória das atividades que o NERA havia feito durante o ano de 2016 e 2017. E aí, no final do ano, a gente pensou de apresentar um relato para a instituição, porque havia possibilidade de ampliação para outra instituição, para a FMU. Então, nesse primeiro momento, foi isso. Repensando depois, quando a gente recebeu a possibilidade de fazer o número 2, o professor Vicente nos autorizou, aí a gente já pensou em ampliar, né? Tanto que nós construímos um site que também tem todas as atividades que o NERA, mas também para abrir para a comunidade científica, apresentar seus relatos, os trabalhos de conclusão de curso, todos os trabalhos de iniciação científica, pesquisas, resenha que os alunos, tanto que a gente recebe diversas resenhas dos colegas professores, né, que vão nos mandando resenhas sobre a temática, conto, ensaio fotográfico, então a possibilidade de diálogo mesmo. O objetivo dela é, primeiro, memória e também o site de fazer esse diálogo dentro da comunidade, de criar essas possibilidades de comunicação. Última pergunta, por favor. Boa noite a todos e todas. Eu sou Inafran Ribeiro, sou professor de Direito na Escola de Negócios e Hospitalidade. Inicialmente eu gostaria de parabenizar e agradecer a participação da Beatriz, das professoras aqui. E a minha questão é uma questão geral para a mesa a respeito dessa situação, desse contexto de pós-verdade em que a gente vive e no que toca especialmente aos direitos humanos. Gostaria de saber de vocês, no caso da Beatriz, a partir da expertise institucional dela, no caso das professoras, a partir da experiência docente, como que vocês têm traçado estratégias para lidar com esse cenário de profusão constante de fake news a respeito de questões atinentes aos direitos humanos. Eu gostaria, somente para finalizar, também pegando um pouco o que a professora falou, falar da importância de uma jornada de políticas institucionais dessa natureza, especialmente num contexto como o que nós vivemos, em que uma série de consensos que foram construídos após a Segunda Guerra Mundial estão sendo impostos em xeque agora, e consensos que, diga-se de passagem, representaram avanços civilizacionais importantes, estão sendo postos em xeque por vários estados, em vários contextos políticos, inclusive no nosso. Né? É somente isso. Obrigado. Obrigado, professor. Bom, eu posso falar pelo
pelo curso de Relações Internacionais, né? E os alunos de RI, essa questão da pós-verdade e das fake news, não é? Elas são tratadas de forma sistemática, no nosso caso, em sala de aula, não é? E agora há uma preocupação muito grande, sempre houve, na verdade, porque a gente está no mundo acadêmico, mas agora, mais do que nunca, de discussão das fontes, não é? Qual é a fonte da informação? O aluno chega e ele não entende isso, né? Ele ainda não sabe, não são todos os alunos que estão acostumados a checar as fontes da sua informação, né? Quem fala, né? Qual é o lugar de fala dessa pessoa, certo? Da onde isso se dá, não é? Como se dá? Quais são os interesses, não é? Enfim, e aí a gente tem trabalhado também a questão da diversidade dos pontos de vista, não é? Também ali no curso. Então, nós já, enfim, os alunos até do centro acadêmico, eu estava conversando com as palestrantes antes do início aqui da nossa mesa, os alunos, enfim, levaram para a semana de RI pessoas que tinham um posicionamento diferente daquele que é da maioria, enfim, dos jovens, não é? E polêmica até, ligado a questões de refúgio para determinados países, e eu acho que isso foi importante para que eles pudessem ver como é que, enfim, essa questão da verdade vai sendo construída hoje em dia, né? O que é a verdade, como é que ela tem que ser, enfim, incessantemente trabalhada, não é? E como é que isso se dá, não é? Então, há essa preocupação ali, enfim, que é acadêmica. Isso. Obrigada, professor. Nós também estamos trabalhando com algumas questões que a gente considera importantes. Nós fizemos um seminário com 2 diplomatas, e aí a gente fala sempre que, ouvindo a fonte oficial, fica muito mais fácil, ouvindo as fontes primárias, né, que são termos dos colegas da história, fica muito mais fácil do aluno perceber. Nós fizemos um primeiro seminário, que nós trouxemos 2 diplomatas de países africanos, e depois nós trouxemos uma roda de conversa com outros estudantes de países africanos que estavam aqui no Brasil, entre eles um aluno nosso do curso de Relações Internacionais, o Irã, que a gente também vem trabalhando com essas fontes primárias, essa possibilidade deles entenderem, ainda mais com nossos alunos, né, do jornalismo, nossos alunos da comunicação, as possibilidades de verdade que nós temos hoje e as possibilidades de fala que nós temos hoje. Mas a gente tenta trazer para eles essa questão da fonte primária. Se você tem essas pessoas, se você pode ter essa audição direta, por que não fazer? Né? Por que não conversar? Por que não dar voz a essas pessoas? Né? Então, nosso trabalho vem sendo muito isso, da gente entender como uma possibilidade de voz, né? Mas também de dar voz a essas pessoas que queiram tratar dessas questões junto, que a gente acredita como possíveis, né? Como um mundo possível, né? E aí a gente vem trabalhando dessa forma, professor. Não sei se eu consegui te responder. Obrigada pela pergunta. De nossa parte, essas questões de pós-verdade, enfim, fake news, enfim, isso tem um terreno muito fértil de disseminação. Não só por causa desses truísmos que eu mencionei anteriormente, mas por causa de uma diferença de percepção em relação ao que é real e o que não é. A gente tem uma medida que diz que os brasileiros acham que a população migrante no Brasil é 5 vezes maior do que é. As pessoas acham que aqui tem, sei lá, 5 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas migrantes e refugiadas no país. Quando você faz uma entrevista, e não tem nem 1 milhão, segundo estatísticas da Polícia Federal. A população de refugiados, como eu falei, reconhecidos no Brasil, são 10 mil pessoas. Solicitantes no Brasil são cerca de 100 mil. Não passa, é 0,005% de uma população de 210 milhões de pessoas. Mas as pessoas têm uma percepção de que aqui, exatamente por causa disso ser colocado talvez numa linguagem negativa, né, como foi dito. Então, as pessoas acham que o problema primeiro, que é um problema,
e depois que tem uma magnitude milhões de vezes maior do que tem. Então, é isso, nós de nossa parte, como a gente tem a possibilidade de extrair alguns dados a partir da realidade, a gente tenta ao máximo disseminar essas informações a partir das fontes fidedignas, pelas falas, pelos nossos canais. Inclusive, a gente lançou hoje, em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas, uma campanha anti-xenofobia chamada Histórias em Movimento. Já está nas redes sociais do Acnur, no site e tal, para quem quiser ver, que são relatos reais de pessoas, principalmente em Roraima e Amazonas, pessoas venezuelanas, dizendo por que saíram, quais foram as motivações, o que vieram buscar e como estão indo. Então, são histórias reais, de pessoas reais com nome e sobrenome. Então, não é uma generalização, o fluxo, os milhões de pessoas, não. Tem nome, sobrenome e as histórias reais para que as pessoas possam saber. Então, a gente tenta disseminar isso com informações, isso é um ponto. E outro ponto é o seguinte, a partir do momento que você tem institucionalizado em governos estruturas para lidar com esses temas, você começa a criar, dentro da estrutura pública, conhecimento real, com possibilidade de rebater esse tipo de pós-verdade. Então, por exemplo, faz aqui em São Paulo tem 1 milhão de imigrantes refugiados. Aí começa a circular uma notícia assim. Mas, para além de nós, agências da ONU, a primeira entidade que pode se pronunciar a respeito disso é o município, que tem um serviço de centro de referência, que recebe pessoas todos os dias, coleta os dados a esse respeito, e tem um know-how, uma expertise de lidar com essa população. Então, não é só a Anistia Internacional falando, que tem certa autoridade, porque faz esses relatórios há anos, mas ainda assim pode ser tido como uma fonte não confiável, com agenda, né, com ideologia política financiada por grupos X, enfim. Pode ter esse tipo de questão. Então, a gente falando de uma organização internacional tem certa credibilidade, mas talvez possa ser colocado em xeque. Mas se você tem uma estrutura pública que fala, olha, em 2018, nosso serviço atendeu X pessoas. Então, o mapeamento que a gente fez na cidade de São Paulo, com pesquisa, e aí entra a universidade também, diz que moram na cidade X pessoas. Então, você tem uma profusão de fontes de informação mais confiáveis, primárias, muitas vezes, e rotinizadas. Quando você coloca isso no serviço público, isso vira rotina. Todo fim do ano, a coordenação de políticas para migrantes aqui do município de São Paulo faz um relatório de atividades com os números, de quantas pessoas que atendeu, quantas pessoas frequentam as aulas. Então, está lá. Então, quanto mais você cria institucionalidades, possibilidades de pesquisa, parcerias nesse sentido, você aumenta o número de fontes primárias que estão lá. Não é uma coisa exata, porque muitas vezes a profusão das pós-verdades desafiam mesmo as fontes primárias, mas quando você tem isso em maior profusão, criando alguns tipos de consenso, você pode conseguir, enfim, encaminhar as opiniões para os dados mais fáticos. Bem, chegou ao fim a nossa primeira noite das jornadas institucionais sobre direitos humanos, inclusão e diversidade, da FMU-FIANFAAN. Quero agradecer muito aqui a participação da Maria Beatriz Nogueira, chefe do escritório de São Paulo do Acnur. Agradecer muito a presença da professora Maria Lúcia da Silva, coordenando o Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, apresentando a nossa revista do Mela, e a professora Estela, coordenadora do curso de Relações Internacionais, que trouxe aí uma visão bem importante sobre direitos humanos e diversidade. Quero lembrar que a programação continua amanhã, hoje foi apenas o primeiro dia, são 2 semanas de atividades. Amanhã, inclusive, pela manhã, teremos uma discussão sobre fake news e lutas sociais na mídia, mas teremos também na programação de amanhã discussões sobre o direito ao nome social, acessibilidade e inclusão, representações LGBT na mídia brasileira, entre outros temas. Então, acessem a programação, que realmente a gente tenta aí abordar o maior número de assuntos possíveis sobre direitos humanos, inclusão e diversidade. Obrigado a vocês que estão presentes aqui no auditório e também depois este debate será disponibilizado na íntegra para a nossa comunidade, para que também todos possam
conhecer um pouco mais sobre os temas e sobre os nossos convidados. Obrigado e boa noite a todos. Eu acho que é muito importante agora, na questão do refúgio, inclusão, proteção de refugiados, que a gente tenha uma cobertura em termos de parcerias nesse tema cada vez mais abrangente. O tema tradicionalmente tratado em foros internacionais entre estados está cada vez mais se capilarizando para parcerias com universidades, municípios, comunidades locais, organizações não governamentais. Esse evento é um exemplo disso. Então, a universidade, a academia se juntando a esse debate, promovendo esse debate, trazendo professores, alunos, colaboradores, a comunidade, para que a gente possa tratar desse tema, às vezes pensado mais em termos de declarações internacionais, como um tema do dia a dia aqui da cidade de São Paulo. Essa temática, não é, dos direitos humanos, da inclusão e da diversidade, não é? Quando eu estava refletindo sobre a minha fala, a princípio eu pensei, bom, é um momento especial, e eu pensei, não, na verdade é algo que a gente tem que sempre debater, né? Então veio em boa hora essa jornada, não é? E é uma reflexão necessária que deve ser feita na sociedade, não é? Para toda a sociedade. Ela não diz respeito apenas a alguns grupos e nem a uma parte dos indivíduos. É uma reflexão que deve envolver toda a sociedade e, no caso da universidade, toda a vida acadêmica, não é? Professores de todos os cursos, não é, estão envolvidos aí nessa jornada, não é? Os debates vão ser bem diversificados, porque, na verdade, as temáticas são também ali amplas, não é? E isso mostra, eu acho, que o empenho da instituição e a preocupação dela com uma questão que deve ser cotidiana, né? Ela não é de um momento especial, mas é uma questão que deve fazer parte das reflexões da sociedade no seu dia a dia. A questão racial é uma questão muito importante na história brasileira, na história do povo brasileiro, na história do povo mundial no processo de globalização. Mas discutir especialmente a nossa história a partir do NER, a partir de tudo que a gente vem trazendo para a sala de aula, é de extrema importância, né, para que todos os alunos e na nossa formação de professores, isso fique muito mais claro e se evidencie em atividades práticas na sala de aula. Então, eu acho importante nesse início, né, de ano de 2019, a gente trazer a temática, né, dos refugiados, trazer a temática racial, trazer a temática da globalização junto com direitos humanos e inclusão, para que a gente se fortaleça para estar muito mais forte durante todo esse processo do ano de 2019. Realmente as instituições de ensino, as universidades, elas têm que se colocar como centros de grandes debates de questões nacionais, questões étnico-raciais, de diversidade, a condição da mulher na sociedade brasileira, são exemplos de situações que são atuais e devem ser aprofundadas. Eu acho que é uma tremenda oportunidade para os nossos estudantes e professores poderem participar de um evento dessa natureza e com a qualidade de programação que a gente pôde perceber desde o início. Realmente muito bem organizado, com palestras e eventos de temas relevantes para a sociedade brasileira.